E aí, galerinha, professor Parada com mais uma dúvida do EXP Resolve, dessa vez da prova do Enem 2019, primeira aplicação. Vamos ao texto. Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas aplicações, o cobre bruto, obtido por métodos térmicos, é purificado eletroliticamente. Nesse processo, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da célula, que está imerso em uma solução de sulfato de cobre. À medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, íons cobre da solução são depositados de forma pura no cátodo. Quanto às impurezas metálicas, algumas delas são oxidadas, passando à solução, enquanto outras simplesmente se desprendem no ânodo e se sedimentam abaixo dele. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas e sua comercialização gera receita que ajuda a cobrir os custos do processo. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impureza no cobre bruto, de acordo com as suas forças redutoras relativas. Pergunta: entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada, as que sedimentam abaixo do ânodo de cobre são. Bom, primeiro, gente, vamos identificar o que é a força redutora. Força redutora, gente, corresponde ao seguinte, ó. O agente redutor é aquele que durante uma reação ele sofre oxidação. Então, agente redutor sofre oxidação. Então, quando a gente fala da força redutora, nós estamos falando da capacidade de sofrer oxidação, também conhecido como potencial de oxidação. Então, o que essa fila nos traz são aqueles com maior dificuldade de se oxidar, oxidação mais difícil, e à medida que a força redutora aumenta, a maior facilidade de se oxidar. Oxidação mais fácil. Então, essa é a ideia do que representa essa força redutora, ou seja, a capacidade de sofrer oxidação. Agora, vamos ao problema que foi apresentado. Ele falou que o cobre vai ser purificado através de um mecanismo de eletrólise. Vamos fazer aqui um esquema para representar isso. Então, eu tenho aqui uma cuba eletrolítica, que é onde vai se processar a reação de eletrólise. Nessa cuba eletrolítica, nós temos uma solução de sulfato de cobre, ou seja, que tem íons cobre 2+. Um dos eletrodos, segundo ele aqui, né, o ânodo é onde a gente tem o cobre impuro. Então, vamos fazer aqui esse eletrodo do ânodo que tem cobre impuro. Ou seja, gente, aqui tem cobre acompanhado de outros metais. Tá? Cobre acompanhado de outros metais. Cobre impuro. E no cátodo é onde nós vamos ter a formação do cobre puro. Então, aqui no outro eletrodo, no cátodo, a formação do cobre puro. Então, está aqui o nosso cátodo, onde vai se formar cobre puro. Segundo ele diz o seguinte: à medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, então o cobre sai do NOx 0 para o NOx mais 2, sofrendo um processo de oxidação. Os íons cobre da solução, esses daqui, são depositados de forma pura no cátodo. Então, esse cobre é depositado na forma pura do cátodo, ele saindo do NOx mais 2 para o NOx 0, processo de redução. Quanto às impurezas, algumas são oxidadas. Gente, que impurezas vão ser oxidadas? Olhando para a posição do cobre
nessa fila de força redutora, as impurezas que seriam oxidadas seriam aquelas cuja oxidação fosse mais fácil que o cobre, ou seja, o chumbo, o níquel e o zinco são impurezas que se oxidam junto ao cobre e vão passando para a solução. Então, eu vou ter a formação aqui do chumbo 2+, do níquel 2+, e do zinco 2+. Impurezas que são oxidadas juntamente ao cobre. Por quê? Porque elas têm uma capacidade de oxidação maior do que o cobre. Se o cobre se oxida, então elas também são capazes de se oxidar. Agora, existem outras impurezas que simplesmente se desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. Essas impurezas aqui, gente, que se desprendem do ânodo e que se depositam abaixo dele, são impurezas que não se oxidam. Então, essas impurezas aqui, ó, não se oxidam. Não se oxidam porque a sua oxidação é mais difícil do que a oxidação do cobre. Quem é ela aqui na fila? A prata, a platina e o ouro. Então, vai se formando um resíduo sólido aqui desses metais, que são metais nobres, de alto valor comercial e que, como ele menciona no texto, a comercialização gera receita para cobrir os custos do processo. Tem até um nome bonitinho para essa impureza, ela é chamada de lama anódica, né? Justamente porque ela está sendo produzida no ânodo, não pela oxidação dos metais, mas sim os sedimentos que vão sendo formados e que depois vão ser retirados para a comercialização. Como ele pediu, as impurezas que constam na série e que se sedimentam abaixo do ânodo, que não são oxidadas, são aqueles metais mais nobres do que o cobre, de oxidação mais difícil que o cobre, a prata, a platina e o ouro, correspondentes aqui à alternativa dele dado. É isso aí, galerinha. Esse foi mais um vídeo do EXP Resolve. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.